Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui para gravar aqui a lição de número 5. A lição de número 5 é da nossa revista Betel Dominical, que estamos estudando agora no segundo trimestre de 2023, essa maravilhosa lição cujo tema do trimestre é Gênesis, comentada pelo bispo Abner Ferreira. E a lição de hoje, de número 5, que está programada para estudarmos no dia 30 de abril de 2023, o bispo Abner baseou ela em Gênesis 4, 1, 2, 25 e 26, que tem por título a lição de hoje, a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Nosso bispo começa essa lição dizendo que esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem, mesmo depois de este pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, a gente vai vendo o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas que o nosso Criador tem dado para que isso aconteça. Ponto 1. Desenvolvimento da religião. Meus irmãos, religião traz a ideia de religar algo que se rompeu. Com a queda, nasce a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. A pior de todas as consequências do primeiro pecado, com toda certeza, foi a ruptura que este teve da sua comunhão para com Deus. Como o pecado bloqueou o caminho que dava acesso a Deus, o caminho não estava mais livre. Então, o ser humano está indo, ao longo da história, tentando se reconectar com o Criador. Com cuidado, misericórdia e graça, Deus interagiu com o primeiro casal e, ao longo da história, Ele tem feito o mesmo com toda a humanidade, se revelando por diversos meios. Gênesis 4, 3 a 4 apresenta a primeira oferta trazida ao Senhor e isso sinalizou o princípio de conexão e reconexão, do homem para com Deus. Atentou o Senhor para a oferta, para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4, 4 a 5. A adoração de Abel foi perfeita, mas a adoração de Caim não. Por quê? Porque ela foi meramente religiosa. Isto causou em Caim uma coisa terrível. Trouxe a ele consequências terríveis, levando-o a praticar o primeiro homicídio quando tirou a vida do próprio irmão, Gênesis 4, 5. E tudo isso porque não fez uma adoração correta. Religiosidade desprovida de amor ao próximo. Olha, ela pode ser sacrificial o que for, mas ela não vai dar certo, vai perecer. Será sempre religiosidade satânica, 1 de João 3,12. Deus sempre deixa rastros divinos para que o homem tenha a chance de reencontrá-lo. Ponto 2. Um nascimento da esperança. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Gênesis 5:3. Sete substituiu Abel, não apenas como filho de Adão, mas como herdeiro de uma fé genuína e amor a Deus. É como Abel ofereceu o genuíno sacrifício, então agora Sete está sendo apresentado nesta substituição. E aí a Bíblia apresenta a genealogia de Sete. Eu anotei aqui para você. Sete gerou Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. E Lameque gerou um homem muito conhecido por todos nós, Noé. E Noé gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Entre os descendentes de Sete, o substituto de Abel, se destaca uma figura, Enoque, Gênesis 5, 8 a 18. E a Bíblia não diz que ele começou a andar com Deus, mas a sua vida foi um constante andar com Deus, mesmo vivendo neste mundo e tendo filhos, família, compromissos e negócios. Jamais ele deixou de seguir e servir a Deus. Lameque profetizou
que ele teria um filho, que quando o filho dele nasceu, ele profetizou que o nascimento daquele filho ia trazer consolo à terra, que estava amaldiçoada por Adão. Ele estava se referindo ao seu filho Noé, Gênesis 5, 29. Nos tempos de Noé, o quadro, meus irmãos, da humanidade só estava piorando. Gênesis 6, 5 deixa bem claro. A sociedade ela estava até dividida e a gente poderia analisar entre os filhos dos homens, que para nós, a nossa interpretação, tem corrente que pensa o contrário, tem gente que ensina diferentemente, mas nós, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui da nossa editora, nós temos a interpretação que os filhos dos homens é da linhagem ímpia de Caim e os filhos de Deus da linhagem piedosa de Sete, Gênesis 6, 1 a 3. Deus sempre desperta um remanescente que tem sede dele. Que maravilha, né? Ponto 3. Um novo começo com Deus. A tentativa do homem em se religar a Deus não pôde ser bem-sucedida sem que antes houvesse uma iniciativa. E que iniciativa? A iniciativa divina. Noé foi uma voz, a única, sensata naquela época, naquele mundo perdido e cego pelo pecado. As marteladas que ele batia ao longo da construção da arca era a pregação que mostrava a longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrependerem. 1 de Pedro 3,20. E aqui eu quero aproveitar para te dizer que nós aqui nessa trincheira do Foco na Lição e da aula completa, nós também estamos dando marteladas. Enquanto estamos aqui dando aula, estamos martelando e dizendo as misericórdias de Deus, a porta da graça ainda está aberta. Mas chegará um dia que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e cremos que isso será muito breve. Aí não haverá mais escola dominical, não haverá mais necessidade de vídeo Foco na Lição, não haverá mais necessidade de professor ensinar mais nada, porque acabou. Jesus veio e levou a igreja, a porta da graça se fechou. Amigo, hoje é tempo, vem com a sua família para a igreja, aceite Jesus, entregue sua vida para Ele. Se você já entregou, se firme nos caminhos do Senhor, leia a Bíblia, ore, jejue e vigie, traga a sua família para o altar. Chegará uma hora, e esta hora está muito breve, que isso tudo cessará. Sejamos eu e você essas vozes, essas marteladas que estão dando. De Adão ao dia em que Noé entrou na arca, Deus exercitou sua paciência, benignidade e bondade para com a humanidade. De Sem, um dos filhos de Noé, descendeu a linhagem piedosa da qual viria quem? Jesus Cristo Salvador. Gênesis 10:1 e 11:10. A intemperança de Noé e a imprudência dele, e também somada à indiscrição do filho Cã, dividiu o destino da humanidade em 3 civilizações pós-diluviana. De Noé nasceu Sem, de Sem descendeu o grande patriarca Abraão, alvo da próxima lição. O nascimento de Abraão marcaria um novo rumo como a relação do homem para com Deus. As maiores bênçãos prometidas a Abraão seriam dadas a quem? A Abraão. Deus se revelou a Abraão, o chamou e lhe deu ordens e promessas. Abraão creu e obedeceu. E aqui, até Deus mudar o nome é Abraão. Então, não fique crítico se eu estou falando Abraão, tá? Porque na verdade o nome dele era Abrão. Depois é que Deus muda o nome para Abraão, ok? Mas é só para deixar bem claro que eu já falei algumas vezes aqui Abraão, mas na verdade nesse ponto aqui é Abrão, ok? Depois é que Deus troca o nome, ok? Continuando, é um verdadeiro exemplo para nós hoje, mas o justo viverá da fé. Esse é um verdadeiro exemplo do nosso patriarca Abraão. O dilúvio e a salvação de Noé e sua família trouxeram um novo rumo para o relacionamento com Deus. E assim eu posso concluir este vídeo dizendo que a religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa. Então, religião, tentativa do homem de aproximar de Deus. E redenção
é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. E assim a gente termina e eu chego ao final deste vídeo, desta aula. Anuncio com alegria o próximo, que será sobre a 6ª lição. Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo Foco na Lição.